Vai com a gente. Bora para a entrevista de hoje. Hoje a gente fala sobre gestão de pessoas, falamos sobre inovação, competitividade. A gente recebe aqui ao vivo, via Skype, o professor especialista em inovação e competitividade, professor do Senac, Everton Lima. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo na paz? Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre inovação, falando sobre pessoas, representando o Senac, que é uma instituição que eu amo muito, e também conversando com a audiência qualificada aí da terra do Mandu. Vamos nessa! Vamos nessa, professor. Professor, o mercado de trabalho não para nunca, muda todo dia. A pandemia também fez isso, mudando cada vez mais o mercado de trabalho e diferentes gerações convivem, nesse mercado de trabalho. As pessoas novas entrando cada vez mais, existem os menores aprendizes que já entram logo, as pessoas idosas buscam continuar no mercado de trabalho, tem a geração ali do meio, então são pelo menos 3 gerações. É possível conviver essas gerações juntas no mesmo ambiente de trabalho, professor? Nossa, esse talvez seja um dos maiores desafios das grandes empresas atualmente, né? Na verdade, não são 3, a gente está falando até de 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem pessoas que nasceram nos anos 50, 60, trabalhando com pessoas que nasceram em 2000 e 2002, por exemplo. Pessoas de 20 anos com pessoas de 70, tendo que compartilhar dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos, da missão, visão e valores da empresa. E isso é um grande desafio. Isso vai exigir muito do gestor, essa capacidade de conversar com quem está entrando no mercado de trabalho agora. E é uma pessoa extremamente conectada, ansiosa, uma pessoa que quer pegar atalhos para chegar nos seus objetivos, ao mesmo tempo conversar com uma pessoa que está na empresa há 30, 40 anos, que está acostumada com os ritos, com os processos, que tem um tempo diferente, que está conectado de uma forma diferente. Essa gestão das diferentes gerações é um grande desafio que todas as empresas estão olhando, e se não estão olhando, estão cometendo um grande erro, sabe? Nós temos uma diferença de gerações na personalidade, no comportamento, nos hábitos, nos costumes. Nós temos uma geração que já está há muito tempo inserida no mercado de trabalho e tem muito a ensinar sobre o comportamento dos usuários, sobre a maneira como executa-se os processos, sobre ter paciência, sobre ter inteligência emocional, ao mesmo tempo que a gente tem uma molecada chegando que está completamente conectada, que domina muito bem a tecnologia, que tem familiaridade de trabalhar com diferentes plataformas, e esses dois vão ter que aprender a conversar, a se entender. E é papel do gestor, é papel da liderança, fazer com que isso funcione de forma harmoniosa. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que liderar é sofrer com propósito. E, basicamente, um gestor, um chefe, um líder, alguém que está à frente, tem que todo dia sofrer com o propósito de conectar todas essas pessoas e fazer com que a empresa caminhe para um único objetivo. Normalmente, o que se vê na empresa é justamente o contrário. São os diferentes grupos, cada um trabalhando numa frente, cada um com um objetivo, com um propósito, com uma meta distinta, e isso faz com que muitas vezes as empresas não alcancem os seus resultados. Aí não dá certo fazer dessa forma. E para continuar aqui nessa conversa nossa importantíssima, e como segurar essas pessoas, os talentos, nesse formato aí de gerações convivendo junto, ao mesmo tempo a empresa tem que gerenciar tudo isso, o gestor tem que gerenciar tudo isso e ao mesmo tempo segurar os talentos, professor. Claro, e isso está muito associado também ao momento de vida de cada um desses grupos, essas faixas etárias. O que eu observo com o conhecimento empírico e muito com as pesquisas que fazemos é que aquelas pessoas que estão na empresa há 30, 40 anos, elas já estão muito bem estabelecidas e dificilmente elas vão sair de uma empresa para outra, elas têm como objetivo encerrar a carreira naquela instituição. Por outro lado, essa rapaziada de 20, 30 anos, elas estão muito atentas às oportunidades de mercado. Então, se a empresa não conseguir entregar propósito para esse colaborador, fazer com que ele se sinta ali verdadeiramente motivado, fazer com que ele se sinta parte de um processo como um todo, naturalmente ele vai sair. Principalmente quando a gente está falando de uma empresa de pequeno porte, de médio porte, uma microempresa. Nesse segmento e nesses setores é muito comum um funcionário pular de uma para outra empresa porque ele vai ganhar R$50 ou R$100 a mais. E, na verdade, o dinheiro não é o principal motivo pelo qual as pessoas mudam de lugar nas empresas.
elas muitas vezes mudam porque elas não se sentem pertencentes, elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem valorizadas pela liderança, ou elas não sentem transparência na execução do dia a dia ali, sabe? Então, se eu pudesse deixar um conselho para quem está ali na linha de frente, se eu pudesse deixar um conselho para o chefe, para o gestor, para o líder, converse com o seu time, alinhe suas expectativas, escute para ver o que eles têm a dizer sobre a empresa, que às vezes o que o seu funcionário enxerga na sua empresa tem muito mais valor, agrega muito mais e está muito mais próximo do seu cliente do que necessariamente o líder está vendo ali, porque a operação tem uma visão muito próxima também e muito peculiar. O que eu percebo é que hoje as pessoas estão mudando de empresa porque elas não se sentem reconhecidas ou porque elas não estão alinhadas com o propósito do negócio. E se a gente conseguir acolher essas pessoas, abrir um canal de comunicação para que elas possam falar o que sentem e alinhar essas expectativas, ok. E tá rolando uma obra aqui agora, tá fazendo barulho aí? Não tá, mas dá para ouvir. Tá bom, desculpa, começou exatamente agora. O professor, já alinhando com essa questão que o senhor acabou de responder e o que o senhor finalizou na anterior, como que a empresa deve trabalhar para convergir, né, esses pensamentos, essas ações, essas diferentes gerações trabalhando junto, mas no propósito da empresa, né, de crescimento da empresa, da ação que a empresa quer chegar. Eu acho que uma coisa muito importante que precisa ser dita é o seguinte: a maneira de gerenciar um negócio, a maneira de tocar um negócio de 10, 20 anos atrás já não cabe mais, tá? Nós estamos saindo de uma pandemia e eu quero acreditar que sim, embora sempre tenha uma onda aí, sempre tenha um novo surto, mas a gente está saindo de uma pandemia e o que a pandemia nos ensinou estamos diante do novo, a maneira como a gente fazia não funciona mais para hoje, a gente precisa reavaliar. É importante que o gestor, que o líder, que o dono, que o empreendedor, ele esteja sempre tentando aplicar novas práticas, ele esteja sempre num processo de aprendizado contínuo, se qualificando. Por quê? Volto a dizer, na minha empresa eu tive um exemplo muito bom. Teve um cara que entrou aqui com 24 anos, que ele tinha, desculpa pelo barulho, gente, ele tinha um papel de destaque, de liderança, ele tinha um dos maiores salários da empresa e com 6 meses ele saiu para ficar em casa porque ele sentiu que não era o momento de vida dele. Então, é muito importante que esses gestores estejam estudando as melhores práticas, estudando como manter o time engajado, como manter o time alinhado. E não tem resposta certa. Cada empresa vai ter um contexto, uma realidade. O fato é que a escuta ativa, a compreensão do seu cenário, a compreensão do seu contexto, entender quem é que está no seu time, quem agrega valor e, principalmente, fazer atividades para poder conectar todas essas diferentes gerações é fundamental. E, sinceramente, quem está no negócio há 10, 15, 20 anos só vai conseguir fazer isso se ele estiver se qualificando. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Então, esse é o momento para todo empreendedor, todo gestor, olhar para dentro, fazer um exercício de reflexão e pensar: será que eu estou me qualificando o suficiente para exigir o melhor do meu time? Será que eu estou me qualificando o suficiente para poder dar para o meu time todas as ferramentas, todos os subsídios para que esse time performe da melhor forma possível? A grande verdade é que a maioria não. A gente vê aí no Brasil um contexto em que os gestores exigem um time qualificado, mas muitas vezes o gestor não se qualifica. E esse é um ponto muito importante. Verdade. E aí que entra o papel do Senac, né? Claro. Também. O Senac é um instrumento, né, que há 75 anos está aqui no Brasil, ajudando e contribuindo para desenvolver a capacidade empreendedora. Então, quando um empreendedor procura o Senac, ele vai ser acolhido para receber consultoria, treinamento, qualificação. Eu falo com muito orgulho do Senac, porque antes de ser professor, eu fui aluno. E eu fui aluno no período em que eu era empreendedor. Graças ao Senac, eu abri um novo negócio, eu me conectei a grandes empresas, eu direcionei a minha carreira para as diferentes frentes que eu queria seguir. Então, se você está no momento em que você sente que precisa se qualificar, com certeza procure um consultor do Senac aí da sua cidade, converse com ele vai te dar os melhores caminhos, e às vezes esse caminho nem é o Senac, mas a escuta do Senac é tão ativa que ela está disposta a escutar e aconselhar para indicar o melhor caminho para o empreendedor.
pode procurar, mudou a minha vida, mudou a vida de milhares de alunos que passaram por lá. Eu falo isso enquanto aluno e também enquanto professor, porque vez ou outra eu recebo o testemunho de algum aluno que está empreendendo, que está num grande negócio, que começou a trabalhar numa empresa que ele sempre quis, e o instrumento, a ferramenta para que ele alcançasse esse objetivo foi o Senac. Sensacional, professor. A gente conversou aqui com o professor Everton Lima, professor especialista em inovação e competitividade pelo Senac. A gente vai conversar mais vezes essa semana ainda, professor, porque é assunto importante que a gente precisa debater e, como o senhor mesmo disse durante essa entrevista, conhecimento é tudo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, peço desculpa pela reforma, mas isso faz parte da vida moderna, videochamada com um monte de interrupções. Foi um prazer, um abraço para a audiência aí da Terra do Mandu. E lembre-se, gente, vamos estudar, vamos nos qualificar, porque o que vem no futuro é imprevisível, mas o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos é investir na gente, é investir no nosso conhecimento. Muito obrigado e um abraço a todos.